Muito bem, e agora no Bom Dia Litoral eu recebo aqui no estúdio da TVCI Michel Moreira, porque tivemos uma importante atualização do governo do estado, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, no que diz respeito de um caso muito antigo e muito conhecido aqui no litoral paranaense. O ano era 1993, várias crianças desaparecidas nessa região do estado, uma delas inclusive Leandro Bossi, e parece que agora a Secretaria de Estado de Segurança Pública confirma que a ossada encontrada naquele ano era de fato dessa jovem criança que tinha somente 7 anos, né, Michel? Muito bom dia, seja bem-vindo ao estúdio da TVCI nessa segunda-feira. Mais uma vez, PR, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. E todo esse caso aí no PR ganhou ainda mais repercussão após uma série que foi lançada, né? Muitas pessoas acompanharam essa série e ficaram sabendo, inclusive, dessa história que ganhou grande repercussão à época aqui no estado do Paraná. Mas com a série também que foi lançada, se não me engano, em 2020, também muitas pessoas tomaram conhecimento dessa situação e os casos também ficaram bastante conhecidos em todo o país. Então, 30 anos após toda essa situação, o desaparecimento de Leandro Bossi em Guaratuba, na última sexta-feira, o governo do estado do Paraná confirmou então que a ossada analisada corresponde de fato com o material genético do menino. Conforme então um perito responsável em divulgação então na última sexta-feira por parte da Secretaria Estadual de Segurança Pública, a análise então, pela essa análise foi comprovada 99,9% de compatibilidade da amostra, então, com o material coletado da mãe de Leandro. Leandro, então, desapareceu no dia 15 de fevereiro de 1992, quando tinha 7 anos de idade. O desaparecimento aconteceu 2 meses antes de um outro desaparecimento, como eu citei há pouco também, do Evandro Ramos Caetano. Na época, essa outra criança com apenas 6 anos de idade, ele também sumiu, então, naquela mesma época. No caso, então, de Bossi, esse crime que a gente está falando agora, o inquérito policial ainda não foi concluído pela Polícia Civil aqui do estado do Paraná. A confirmação, então, Pierre, dessa ossada ser compatível com a dessa criança, né, de Leandro Bossi, foi confirmada, então, em coletiva pela Secretaria Estadual de Segurança Pública na sexta-feira, então, da semana passada. O secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Wagner Mesquita, disse, então, com participação ali de pessoas que participam do Instituto Médico Legal e também da Criminalística aqui do Estado do Paraná, informações a respeito desta análise que aconteceu aqui no Estado do Paraná. Vamos acompanhar, então, Pierre, o que diz o secretário a respeito dessa situação em divulgação, então, que o material genético corresponde, então, a essa criança desaparecida em Guaratuba no ano de 1992. Então, no ano passado, foram enviadas para a Polícia Federal em Brasília 8 amostras ósseas que estavam na guarda da Polícia Científica relativas a pessoas desaparecidas, a crianças desaparecidas. Da mesma forma, também foi coletado material genético de 3 famílias, de 3 mães, dentre elas a mãe de Leandro Bossi. E agora tivemos um resultado positivo. Fazendo o confronto de uma das amostras, indicou a compatibilidade do material genético para a ossada pertencente a Leandro Bossi. Compatibilidade na casa de 99,99% com o material genético coletado da sua mãe, Paulina Bossi. Então, PR, nessa oportunidade, durante a coletiva de imprensa, o secretário Wagner Mesquita ele acabou não detalhando ali, né, que ossada foi utilizada durante essa análise, quando essa análise também aconteceu, e nem também, através dessa análise, se pôde ali ser detectado qual teria sido a causa da morte dessa criança. Porém, no dia seguinte, também, em entrevista, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná afirmou que a amostra, então, que acabou resultando em como 99,9% de compatibilidade com a criança, de fato, é a mesma ossada que já foi analisada na década de 90. Inclusive, o secretário disse que, na época, não havia a tecnologia necessária para, de fato, saber se a ossada era do jovem Leandro. Mas essa tecnologia já é disponibilizada agora e foi assim, então, que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná conseguiu detectar que, de fato, a ossada já analisada nos anos 90, de fato, é da criança de apenas 7 anos de idade, o Leandro de Guaratuba. Muito bem, esse é um caso muito conhecido aqui no litoral do estado. Eu, quando cheguei
aqui ao estado do Paraná. Eu falei litoral, mas na verdade todo o país, principalmente o estado como um todo, né? O estado do Paraná. Quando eu cheguei aqui na cidade de Curitiba, eu cheguei primeiro a morar em Curitiba, no Paraná, e no início da Universidade de Jornalismo, a professora Ana Meleche, muito obrigado professora, um grande abraço, ela falava bastante desse caso de repercussão nacional, levou até uma revista de circulação nacional com a repercussão desse caso, e ela citava, olha, esse é um caso que chama muita atenção porque crianças que nasceram ali naquele período ficaram até traumatizadas com o fato de mães e pais terem medo, terem receio dessas crianças serem raptadas. Porque na época ali, no início dos anos 90, muitas crianças sumiam. E esse caso ganhou muita repercussão também por causa de uma outra criança que foi desaparecida, que é o menino Evandro, que você acabou de falar, o caso Evandro na cidade de Guaratuba. Michel, não sei se você já teve a oportunidade de passar pela região onde morava o pai do Leandro Bossi, infelizmente ele já faleceu no ano de 2020 ou 2021, agora me falha a memória, e tinha uma faixa, né, ainda falando lá, Justiça Leandro Bossi. Infelizmente, o pai faleceu sem saber que de fato era o filho dele, que de fato era a alçada do filho dele. Ele que tinha ainda esperança de encontrar o filho vivo. E agora vem a confirmação, então, que o Leandro Bossi, de fato, foi assassinado lá nos anos 90, no início da década de 1990, né, Michel? E é uma situação ainda, Pierre, que deixa muito mistério no ar. A confirmação agora da alçada do Leandro é de fato muito importante, porém tem muitas perguntas para serem resolvidas ainda, né? O que aconteceu com essa criança, a forma com que ela foi morta e também quem matou o Leandro, ou seja, tem muita coisa ainda que a Polícia Civil do Estado do Paraná vai precisar trabalhar acerca desse assunto, que como a gente disse, né, ganhou muita repercussão, principalmente ali nos anos 90, né, quando o crime aconteceu, e também após isso, quando foi divulgada uma série falando do caso do Evandro, mas que também ele contava um pouco sobre o caso do Leandro, que a gente explicou agora aqui no Bom Dia Litoral. Muito obrigado, Michel. Só para deixar claro, então, para o pessoal de casa, a série é o caso Evandro, tem um podcast do Ivan Mizanzuki e tem a série no Globoplay, na plataforma digital. Michel, obrigado, um abraço.